Vamos lá, pessoal? Pausa para o café. Tomei o cafezinho. Muita cafeína, então agora a gente vai acelerar. Calma, calma. Alguns tópicos a gente fala um pouquinho mais devagar, detalha-se mais, justamente por quê? Porque cai mais questão. Outros acabam caindo pouco, a gente acelera um pouquinho. Mas agora vamos falar de outra classificação de material? Possibilidade de fazer ou de comprar. Como assim? Possibilidade de fazer ou de comprar. Por exemplo, apesar que tem umas ferramentas legais lá em casa de marcenaria, tudo, ferramenta, que eu sou aquele homem tradicional, aquele que coloca a mão na massa mesmo, ou na madeira, ou no parafuso, tudo. E com isso, tem algumas coisas que eu vou lá e faço. Agora tem outras que eu não domino a técnica e vou lá e compro. Isso é a possibilidade de fazer ou de comprar. Muito associado, às vezes, com serviços também. Quer ver um exemplo? Reforma que eu fui fazer em casa. Na hora que eu vi que era gesso, tudo, fiz um orçamento, achei o orçamento caro, falei, meu Deus do céu, rapaz, tá caro demais isso aí, é só tirar um gessinho daqui, colocar ali. Aí eu fui lá, vi como é que fazia, aí eu mesmo fui e coloquei a mão na massa, removi as paredes do local, passando ali a fiação e tudo mais. Então, isso foi uma possibilidade de fazer. Por quê? Tem as ferramentas, adquiro a matéria-prima, que aí seria o gesso, a massa, tudo, e coloco na prática, beleza? Então isso foi possibilidade de fazer. Mas na hora que chegou na parte dos móveis lá de casa, eu falei, isso aí eu não domino não, velho. Eu não tenho máquina para isso daí não. Aí foi possibilidade de adquirir, comprar. Quando a gente vai fazer material, estoque de material, eu tenho que classificar se nós temos condições de fazer o produto, fabricação, ou eu não tenho condição de fazer, vou comprar já o produto acabado. Então isso complementa aquela classificação anterior de produto acabado, material acabado e matéria-prima. A gente, por exemplo, ali, a garrafa de vidro, esse eu não tenho condição de fazer, então isso é possibilidade de comprar. Aí já que tem possibilidade de comprar, fica um armário lá na casa da minha mãe, cheia de garrafa de vidro, vazia. Por quê? Porque eu tenho que estocar esse material. Ok. E a cerveja, propriamente o líquido, possibilidade de fazer. Eu compro um insumo, compro o malte, compro ali o trigo, compro ali a água, tudo mais, e vou lá e faço a produção do líquido. E aí depois eu junto e chego ao produto acabado. Então, alguns materiais a gente vai ter condição de produzir internamente, aí seria a possibilidade de fazer. Outros nós vamos ter que adquirir, já prontos, aí seria a possibilidade de comprar. Alguns eu posso recondicioná-los, então a gente vai fazer uma recuperação. Então, por exemplo, a garrafa. A garrafa eu recupero ela. Como assim recupero? Eu limpo, tá certo? Tomei minha cervejinha, ela pode ser utilizada em outra produção. Então, o que eu faço? Limpeza com iodo, com ácido, os negócios para eliminar fungo, eliminar tudo. Não posso contaminar o líquido, né? Então, alguns materiais eu posso recondicionar, recuperar internamente. Agora é a garrafa quebrada. Ou então, aquele membro da família que dá vontade de dar uns tapas assim, sabe o que eles fazem? Eles vão e enchem a garrafa de lixo. Eu falei, pô, aí não dá para eu tirar às vezes, né? Meu Deus, além de beber minha cervejinha, ainda estraga a garrafa, né? Aí esse eu não tenho como fazer, aí tenho que comprar outras. Então, materiais a serem produzidos ou adquiridos depende sempre de uma análise, caso a caso. Tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá para fazer. Tem coisa que economicamente é interessante eu fazer, tem coisa que não é interessante eu fazer. Joga na tela e visualiza em maior essa classificação. Então, essa classificação de fazer ou de comprar depende de caso a caso, perfeito? É uma forma de classificação, onde eu posso recuperar ou não internamente, ou posso produzir ou não internamente. Ok. Demanda. Demanda já é mais comum cair na provinha, tá certo? O de fazer, de comprar, é um pouco raro, mas é uma classificação, pode ser abordada. Agora, a demanda, o termo, material de estoque, material de não estoque, isso pode confundir. Joga lá na tela, olha só. Material de estoque são os materiais, dada a previsibilidade da demanda pela organização, devem ser mantidos em estoque. Por quê? Porque ele é de estoque. Professor, mas caiu a palavrinha deve, eu vou marcar errado. Gente, se ele é de estoque, ele é mantido em estoque. Para de brigar com os livros, tá? Professor, porque eu aprendi, principalmente a prova lá do CESP, SEBRASP, toda vez que cai deve, a gente marca errado, porque é assim que eu aprendi. Então você aprendeu errado. Porque, olha a classificação. Material de estoque deve ser mantido em estoque com ressuprimento automático. Eu ainda coloco mais lenha na fogueira aí, tá certo? Então, beleza. Material de não estoque. Material de não estoque
dada a sua imprevisibilidade de consumo, que é esse termo aqui, ó, previsibilidade, dada a sua imprevisibilidade de consumo, não dá para manter no estoque. Por quê? Porque eu não sei quanto que a gente vai consumir. Joga na tela que eu vou destacar isso daqui. Dada a sua imprevisibilidade da demanda pela organização, não tem necessidade de estar em estoque. Então, não estoque imprevisível, não fica no estoque, não tem a necessidade de estar no estoque permanentemente. Tá certo? O de não estoque, eventualmente ele é estocado, porque isso aqui também pode gerar uma confusão. Ah, professor, como falou aqui de não estoque eu não armazeno. Então, se eu não armazeno, não está no estoque. Eventualmente ele pode estar no seu estoque, eventualmente para uma linha de produção. Quer ver um exemplo? No meu caso ali da cervejinha que eu citei, né? Dada a previsibilidade de produção, eu já tenho um estoque de garrafas, tá certo? Minha capacidade de produção ela é limitada hoje a 80 litros por leva, eu diria assim, por produção. Por quê? É a capacidade que eu tenho de armazenar no freezer. Eu já estou preparando uma geladeirazinha ali para aumentar essa capacidade. Já estou fazendo isso. Que aí eu vou levar a produção para, sei lá, uns 200 litros, quem sabe? 80, mais 60, 140, acho que 140 litros. Vai dar para 200 também não. Mas beleza. Então isso, que eu quero dizer? As garrafas que eu tenho lá, com os barrizinhos de chopp também, já é o material de estoque. A garrafa é material de consumo, que é perecível não, é frágil, né? Então a gente considera material de consumo. Então eu tenho um estoque de garrafas, material de estoque, dada a sua previsibilidade de consumo, está no estoque. Agora, professor, e a questão lá do malte, da água, do lúpulo? Esse é material de não estoque. Por quê? Quando é que eu vou produzir cerveja? Não sei. Ah, professor, não tem padrão, não? Não, quando acaba eu faço produção. Se não acabou, eu não faço produção. Então, com isso, dada a imprevisibilidade, quando que eu vou fazer, eu não tenho malte, não tenho lúpulo, não tenho água estocada, porque são materiais perecíveis, eu posso perder. O vidro é não perecível. Olha, outra classificação até, beleza? Então, com essas características, eu tenho material de estoque e o material de não estoque. Mas quando eu compro os insumos de produção, eles estão no estoque temporariamente. Estoque de insumo, estoque de transformação, estoque de material acabado, estoque de produto acabado, temporariamente. Joga na tela e vamos lá. Então, isso daqui acaba sendo uma classificação para dizer vai estar ou não vai estar no seu estoque, tá certo? Estoque previsível, já que é previsível, deve ser mantido no estoque. Aí depois, não estoque imprevisível, dada a imprevisibilidade, não tem a necessidade de estar no estoque permanentemente. E os materiais ainda são categorizados, né? Quase não sai, pela aplicação, pelo valor do consumo, pela importância ou críticos. Ou seja, a depender da classificação que nós estamos falando aqui, aí ele vai ser de estoque ou não estoque. Tá certo? Crítico é complexo. Aí eu coloco não estoque, eu só uso quando necessário. Pela aplicação, matéria-prima, assim, aí ele entra como estoque, não estoque. O seu valor é muito caro. Aí eu só vou comprar ele quando for utilizar. A importância operacional, aí mantém ou não mantém no estoque. Então são outras classificações que influenciam essa classificação pela demanda. Beleza? Em relação à classificação dos materiais de estoque, pela sua aplicação, os materiais produtivos compreendem todo o material direto ou indiretamente os processos produtivos. A gente repetiu essa questão lá, mas eu queria trazer aqui, ó, em relação à classificação dos materiais de estoque, né, que seria estocagem, tá certo? Então, ele pode compreender ou não a produção. Então, ok, certinho, era só porque eu tinha pego aqui material de estoque no meu filtro. Show de bola. Outra questão. Se determinado material tem demanda imprevisível de não estoque. Imprevisível, sendo impossível definir parâmetros de suprimento, ou seja, quando é que eu vou precisar? Não sei. Este material deve ser classificado entre o item de não estoque, porque imprevisível, sem parâmetros de ressuprimento, não estoque. Aí fica legal. Perceberam que é um material de não estoque? Não estoque, dada a sua imprevisibilidade, não se mantém no estoque, ok? Só quando for consumir. Agora vamos falar de perigoso. Gente, perigoso normalmente cai só o conceito. Já vi uma outra questãozinha assim, perguntando os níveis. Rapaz, bicho pega, tá certo?
Gente, perigoso é porque é perigoso. Tá certo? Perigoso vai me dar choque, vai me contaminar, é radioativo, eu vou derreter. Tá certo? Porque radioativo é isso. Tem lá, às vezes você pega a radiação por dentro, seus órgãos vão se derretendo até entrar lá o colapso. Então, perigoso é perigoso, pega fogo, tá certo? Então a gente tem algumas classificações de periculosidade. Então vamos pegar o conceito, joga na tela que eu vou jogar a imagem já já. A nossa classificação pela periculosidade são aqueles que oferecem risco em especial durante as atividades de manuseio e transporte. Nesta categoria estão explosivos, seja líquido ou sólido, mas eles podem, inflamável, radioativo, corrosivo, oxidante também, colocando em risco ali alguma coisa. Ok, aí entram essas classificações. Tá aqui, ó. Professor, vem cá, eu vou ter que decorar tudo isso aí. Gente, eu diria assim, decorar, não precisa decorar não, mas coloca em mente que você tem que conhecer um pouco da periculosidade, tá ok? Joga na telinha lá de novo. Olha só, classe 1 até classe 9. Aí aqui a gente tem as classes de acordo com as suas características. Então, como do lado esquerdo está melhor de visualizar, classe 1 é explosivo. Classe 2 são gases. Aí gases inflamáveis, gases não inflamáveis e não tóxicos e gases tóxicos, tá ok? Tá ok. Professor, mas vem cá, por que um gás não inflamável e não tóxico entraria na classificação de periculosidade? Eu vou falar que aqui é o cilindro de gás ali, de oxigênio, por exemplo. Por exemplo, quando eu vou mergulhar, cilindro de oxigênio ali com mistura tudo. Qual é a periculosidade dele? Rapaz, aquilo ali é um torpedo. Porque esse cilindro é um gás comprimido. Se tu arrebenta ali a ponta dele, aquilo ali, meu Deus do céu, estrago que faz, fisicamente falando, aquilo ali é um torpedo. Aí o que a gente tem que fazer, professor? Armazenar preso. Quando a gente tem aquele cilindro de oxigênio desse tamanho aqui, aí a gente armazena ele preso, fixo ali. Por quê? Porque aquilo ali é um torpedo, que ele faz um estrago, então ele é perigoso, mesmo sendo um gás não inflamável e não tóxico, tá ok? Então beleza. Joga lá na tela, ó, nós temos os líquidos inflamáveis, aí tem também os sólidos, né? Que a gente tem o líquido inflamável, fica aqui, ó. Aí depois entra o sólido inflamável, substância sujeita a combustão espontânea, ela entra em combustão sozinha. E substância que em contato com água emitem gases inflamáveis. Então, aí vai tendo as classificações. Aí o 5, né, substância oxidante, peróxido orgânicos. Depois, o 6, substância tóxica, venenosa, substância infectante. Ó, na área médica a gente usa isso aqui, eu trabalho na saúde hoje, né? Então a gente usa muito isso daqui para identificar os lixos, né, hospitalares, tudo. Na saúde que eu digo do tribunal, né? No plano de saúde do tribunal. Então, beleza. Radioativo, lá no pessoal da odontologia, tem material lá de tirar raio-x, aí fica a plaquinha também. Tirar raio-x da boca, né? Então fica lá. Corrosivo, tá certo? Substâncias perigosas diversas. Ok. Aí ó a questão. Classificam-se como materiais perigosos o muito venenoso, espontaneamente inflamável, aerodispersóide pesado, tóxico, corrosivo, devendo-se definir a partir de suas peculiaridades as instruções para o almoxarife, os cuidados durante a movimentação e o sistema de transporte apropriado. Cara, legal, questãozinha bacaninha, bonitinha, tudo, mas ele chamou poeira de material perigoso. Poeira, professor? Poeira, terra, areia. Aonde, professor? Aerodispersóide pesado, isso é poeira, gente. O que é? É grãos que se acumulam no chão, mas ele é pesado porque ele cai. É a poeira que vai se acomodar no chão. Mas se bater um ventinho, às vezes sopra, vai para outro canto. Mas ele tende a se acomodar no chão. Poeira. Ih, rapaz, questão errada. Ou seja, eu trouxe aqui o conceito, joga na tela lá. O que é um aerodispersóide pesado? É uma dispersão de partículas sólidas ou até líquidas no ar, ou seja, é uma espécie de mistura de substâncias sólidas ou líquidas com o ar que respiramos. Um exemplo disso é a poeira, que nada mais é que grãos de areias espalhados, misturados com o ar que respiramos. Professor, não acredito. Tá vendo?
Aí uma questãozinha só sobre isso, aí você perdeu um tempão, aprendeu as classificações, tudo cai uma dessa, você marca certo, que falou venenoso, inflamável, tóxico, corrosivo, jogou a poeira ali no meio. Aí te pegou, não pegou? Mas não pega mais não, também nunca mais caiu, joga na tela, vamos lá. Então caiu uma vez só na vida, nunca mais caiu, mas vamos outro, ó. Conforme definido por João José Viana, periculosidade pode ser definida como critério de classificação pela probabilidade ou não de material se extinguir. Isso é o perecível, né? Classificação de materiais de reposição específica de um equipamento cuja demanda não é previsível, não estoque. Materiais de demanda imprevisível, para os quais não são definidos parâmetros para ressuprimento automático, não estoque. A letra B poderia ser também o material auxiliar, né? Identificação de materiais que possuem compatibilidade com outros, oferecendo riscos à segurança. Ó, risco. Materiais que devem existir em estoque, para os quais são determinados critérios e parâmetros de ressuprimento automático. Esse é o de estoque. Bom, materiais que colocou em risco a segurança e, devido às suas características, são incompatíveis. Ou seja, se a água misturar com outro lá, aí gera um gás explosivo, né, um gás inflamável. Ou então, se tiver contato comigo, vai ser radioativo e assim por diante. Então, nesse sentido, a letra D. Devido à sua incompatibilidade, combustível com fogo, ele gera risco, incompatibilidade. Não, professor, é muito compatível, né? Que se pegar fogo e colocar no combustível, é uma compatibilidade tão grande que pega ali fogo em tudo, né? Mas, na verdade, se misturar uma coisa com outra pode gerar risco. Risco, isso é perigoso. Beleza? Perecibilidade. Perecíveis, comida de forma geral. Comida de forma geral, mas a gente vê que... Vou até voltar. Olha só que interessante. Cadê? Na questãozinha. Aqui, ó. Critério de classificação pela probabilidade ou não de se extinguir ou de desaparecer as propriedades físico-químicas. Ah, professor, como assim? Lembra que eu falei caneta? Caneta é perecível. Por que é perecível? Porque conforme vai passando o tempo, aquela tinta ela vai secando, ela vai perdendo a sua característica líquida, transformando-se numa característica sólida. Perfeito? Então isso é um perecível. Perde as suas características, não só alimento. Então comida também perde? Perde. Dá uma mordida na maçã de manhã e volta lá no final do dia do jeito... Só que aquela mordida, ela vai começar a se oxidar, né? Vai começar a se deteriorar e aí vai ficar lá estragada, né? Então eu diria assim. Então isso é perecível de forma geral. Leve em conta o desaparecimento das propriedades físico-químicas do material. Então não é só comida, são os materiais que perdem suas características. Gêneros alimentícios, vacinas, materiais para teste laboratorial, entre outros, são perecíveis, já que estão sujeitos à deterioração e também a sua decomposição. Isso é perecível. Joga na tela e vamos lá. Então veja aí esse conceito. Perecibilidade, então show de bola, beleza. Quando a gente classifica, eu vou colocar aqui link. Eu vou chamar assim, link da matéria. Faço link com a classificação PEPS. Primeiro que entra, o primeiro que sai. E, eventualmente, em algumas provas específicas, primeiro que vence, primeiro que sai. Tá ok? Eventualmente, isso aqui direto, um link direto no PVPS. Por que isso? Bom, antes eu falava assim, gente, material perecível, a gente também estuda com as metodologias ali de avaliação, primeiro que entra, primeiro que sai. Aí eu recebi algumas críticas assim, pô, o professor está falando uma coisa, nem falou ainda, então eu vou fazer agora, chamar isso de link. Link é o seguinte, ó, quando eu estiver falando perecibilidade, dá um pulinho nas aulas, às vezes de primeiro que entra, primeiro que sai, último que entra, primeiro que sai, que são técnicas de avaliação, que aí você consegue linkar um conceito com o outro. Então, beleza, já vou explicar esse link. O material perecível, ele se deteriora, certo? Então, se ele se deteriora, ele tem que sair primeiro em relação à entrada. Como assim? Material que eu comprei hoje, deixa eu ver um alimento ali que eu gosto, deixa eu ver, rapaz, nunca vi validade de café. Café, eu gosto de café, mas nunca vi validade. Depois tem que reparar isso. Então vamos lá. Comprei o cafezinho hoje, aí daqui a 2 semanas eu comprei outro pacote de café. Beleza? Então comprei um pacote de café hoje, 2 semanas após comprei um pacote de café. Aí quando eu vou abrir o armário, tem 2 pacotes de café fechadinho. Qual que eu vou consumir primeiro? O que vence primeiro. Essa é a minha lógica. Então,
pela lógica, o primeiro que eu comprei deve vencer primeiro em relação ao segundo que eu comprei. Então, na hora de eu retirar ali para consumir, eu vou pegar o primeiro que entrou no armário, ao invés de pegar o segundo que entrou. Beleza? Então, essa lógica do perecível, ela é feita com a avaliação do estoque, quando a gente fala primeiro que entra, primeiro que sai, ou realmente, dizendo, mas quase não cai em prova, primeiro que vence, primeiro que sai. Tá certo? Como raramente citam primeiro que vence, primeiro que sai, já fica em mente, ó, perecível, primeiro que entra, primeiro que sai. Show de bola? Joga na tela e vamos lá. Então, link com disciplinas dentro aqui de materiais, com temas, né? Link com tema. Eu vou fazer isso agora nas minhas aulinhas. Link com tema. Aí, beleza, você já pode associar. Olha só, classificação por perecibilidade leva em conta a alteração das propriedades físico-químicas do material. Claro, a gente acabou de ver, certo, agora ficou fácil. Produto perecível deve ser armazenado seguindo acabei de fazer o link. Rapaz, acabei de fazer o link. Ficou legal, não ficou, né? Mas eu não falei que é o EPS. O EPS é o último que entra, o primeiro que sai. Lembra lá o pacotinho do café? O que entrou segundo foi o último que entrou. O que entrou primeiro foi o primeiro que entrou. Então, se eu for utilizar a técnica de avaliação do estoque, PEPS, o EPS, perecível é o PEPS, é o primeiro que entrou, que supostamente vence primeiro. Show de bola, show de bola. Ficou legal isso aqui? Mas ficou legal pro lado, né? Produto perecível deve ser armazenado segundo a técnica PEPS. O correto mesmo é PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai. Quase nenhuma banca fala dela, tá certo? Mas lá quando for fazer o link, você vai ver que eu vou estar citando ela também. Mas o EPS eu sei que não é. O EPS eu vou manter o material mais antigo no estoque, vai estragar. Então tá errado esse trem aqui, ó. Errada a questão. Beleza, beleza. Vamos mudar agora de classificação. Importância operacional. Importância operacional, ela é o seguinte. Tem itens que se faltar no seu estoque, você não vai nem notar, tá certo? Nem vai atrapalhar a sua produção. Tem itens que você percebe, mas volta a funcionar e aí daqui a pouco não interrompeu sem muita coisa. Agora tem item que se faltar, acaba tudo, paralisa tudo. Professor, é assim. Essa é a classificação XYZ, classificação pela importância operacional. Como assim? Por exemplo, hoje eu trabalho, a maioria das minhas atividades acabam sendo eletrônicas, ou seja, eu não tenho mais processo físico. Então, meu trabalho, praticamente, ele é no computador. Se acabar a caneta, eu faço uma anotação ali no post-it, no computador, tem um aplicativo, bem legal. O que mais? Se faltar papel, eu faço anotação, mando e-mail, deixo o histórico ali. Se faltar energia, aí acabou, aí não funciona. Se faltar um pendrive, às vezes atrapalha, um pendrive, pronto, ó, faltou um pendrive para transportar um arquivo de um local para outro, que é tudo eletrônico, né? Ó, às vezes interrompe momentaneamente. Se eu não conseguir achar um pendrive ou se eu não conseguir disponibilizar na rede, aí compromete. Mas a gente consegue ali buscar alternativas. Ok. Se faltar energia, eu nem sei onde é que eu vou arrumar energia para repor a energia que faltou. Eu só consigo pensar em pilha, né? Mas enfim, energia ali da tomada eu não consigo. Ok. Então, ó, eu classifiquei aqui itens que é de baixa importância operacional, é de média importância operacional e item de alta importância operacional. O que a gente tem que lembrar na hora da prova? Quando você cita a classe X, ele é aquele de baixa importância operacional, aquele que não atrapalha muito não. Então, materiais de baixa criticidade. O que é de baixa criticidade? Criticidade é associada até à complexidade. São materiais simples, baixa complexidade, materiais que não afetam a produção diretamente, então, quer dizer, às vezes nem diretamente, mas não afeta a sua produção. Você continua produzindo e consegue repor rapidamente. Ok. Então, baixa criticidade, joga na tela para ler ali grandão, joga na telinha. Tá aí, ó. Baixa criticidade é o quê? Cuja falta não implica paralisação na produção, nem riscos à segurança pessoal, ambiental, patrimonial e ainda facilidade de sua obtenção. Ou seja, além de não interromper a produção, a gente repõe rapidamente. Joga na telinha, vamos lá? O outro agora. O Y é o meio termo ali é o intermediário, a média criticidade. Pode ainda ser substituído por outro com relativa facilidade. Lembra lá que eu falei? Faltou pendrive. Faltou pendrive. Meu Deus do céu, como é que eu vou mandar o arquivo? Disponibiliza na rede.
disponibiliza na rede, vou lá, pego na rede, pego o arquivo, pronto, resolveu o problema. Manda por e-mail, coloca na nuvem, alguma coisa ali que resolve. Ou seja, tem um intermediário, tem um substituto. Esse é o classificação Y. E o Z? O Z não, o Z, o bicho pegou mesmo. Joga na tela, vamos lá? Então o Z é assim, ó, máxima criticidade, alta complexidade, não pode ser substituído por outro equivalente em tempo hábil, sem acarretar prejuízo significativo. E a falta desses materiais provoca ainda a paralisação da produção ou coloca em risco as pessoas, ambiente, patrimônio. Ou seja, é aquele que não pode faltar de jeito nenhum, tá certo? Professor, e qual o valor? Ele não me fala valor. É aquele item que, se faltar, interrompe a produção e é de difícil reposição, tá certo? Ou é aquele que a gente consegue meter. Essa semana, um itemzinho besta, que eu considero classe Z. Um erro, um acidente de percurso. O que aconteceu, professor? Sabe aquele negócio da cafeteira, como se fosse um cachimbinho, coloca a cápsula, coloca lá aquela cafeteira de cápsula ali, e aí eu dependo dela para fazer o café? Tu acredita que jogaram fora? E onde é que eu arrumo esse trem, rapaz? Já toma semana sem beber café para essa cafeteira. Tá vendo? Para mim, é alta criticidade. Na brincadeira à parte. É isso. Tem itens que, se faltar, interrompem a produção, causando prejuízo. Meu prejuízo é a cafeína. Beleza, joga na tela, vamos lá. Brincadeira à parte aqui. Compreendam. Classe X, baixo e não gera paralisação e ainda é fácil obter. Classe Y, intermediário. Classe Z, alta, gera paralisação e é de difícil obtenção. Ok? Então, show de bola. A classificação XYZ avalia o grau de criticidade ou de imprescindibilidade do item material nas atividades desempenhadas pela organização. Ou seja, o grau de importância ou imprescindível, né? Indispensável. Se é baixo, médio, alto. Legal, certa questão. Então ficou bacana essa, bem simples. Aí entre as diferentes metodologias consagradas de classificação de materiais, destaca-se o XYZ. Então vamos ver. X é baixo, o Y é média e o Z é alta. Vamos procurar essa classificação. Custo de manutenção de reposição dos itens denominado Y, que é intermediário, aqueles que mais oneram a organização com sua estocagem. Ele é o que mais? Em função de condições técnicas específicas. Esse aqui é o intermediário. A perecibilidade dos itens, sendo aqueles classificados como X, misturou a perecibilidade, viu? Os identificados como perecíveis, ensejando o ciclo curto de estocagem com necessidade de reposição constante. Misturou muita coisa aqui. Valor relativo ao material, valor é ABC, que a gente associa dos itens estocados, sendo aquele denominados Y. Hoje o maior valor, mas aqui é valor. Valor normalmente é ABC. Olha só, misturando técnicas aqui, perecíveis, beleza, custo. A vida útil dos materiais, sendo vida útil, se ele vai ser permanente ou não, sendo os denominados X, aqueles de natureza permanente, classificação de consumo permanente. Grau de... até que enfim, gente. Grau de importância operacional, sendo aqueles classificados como Z, considerado de máxima criticidade, alta, cuja falta enseja sérios riscos à produção, ao patrimônio e aos integrantes. Agora sim. Gente, que legal, Custo, perecíveis, curva ABC, consumo permanente e uma única falando. Eu traria ainda uma mistura, colocaria ali X, o de alta, o Y, o intermediário, o Z de baixa, tentando fazer uma confusão aqui, e fica até fácil questãozinha dessa, né? Uma desvantagem de se utilizar a classificação de materiais do tipo importância operacional é que ela não fornece análise econômica. Olha só que legal, vou voltar na tela. Tenho aqui que falava de valor relativo. O que eu coloquei? ABC. Ele não avalia valores, ele avalia importância de operação, independentemente do valor. Quem avalia valor é o ABC. Então, significa dizer que, pelo fato da gente classificar pelo XYZ, eu não consigo utilizar parâmetro de valor. Eu utilizei importância operacional e não valor. Então, é uma desvantagem de se utilizar esse tipo de classificação pela importância, que é o XYZ,
pelo fato de não fornecer análise econômica. Legal, certa a nossa resposta. Por quê? Porque ele não é o ABC. É o ABC que fornece isso. E eu posso usar essa questão de forma reversa. Como assim? Uma desvantagem de se utilizar a técnica ABC é que ela não fornece parâmetros de importância operacional. Aí estaria certo também. Beleza? Por quê? Porque cada classificação ela tem um objetivo. Na prática eu posso misturar, mas que seria ali a nossa abrangência, né? O que eu posso classificar material. Mas, às vezes, ali na prova cai individualmente, sabendo essa relação. Então, importância operacional, realmente, ela não fornece análise econômica. Quem fornece é o ABC. Beleza, certo aqui. Agora, falando aqui de materiais críticos, né? O que é o material crítico? Porque a gente viu importância operacional, trouxe o termo criticidade, mas o que é realmente material crítico? Associe a complexidade. Fica muito fácil, muito mais tranquilo. Como assim? A complexidade de se adquirir material. Quer ver um exemplo? Lá no tribunal a gente tem a campanha da vacinação contra a gripe. Perfeito? A vacina da gripe, ela tem um controle de temperatura, salvo engano, se eu lembro ainda de cabeça, entre 2 e 8 graus. Então a gente mantém ali na média, né, uns 5 graus mais ou menos na configuração da câmara, com máximo de 6 e mínima de 4, para ter uma margem ali de segurança. Perfeito? Então, ok. Controle de temperatura. Então significa dizer que quando eu compro a vacina, ela tem que ter esse controle de temperatura desde a origem até chegar aqui e eu colocar na câmara de vacina. Se tiver algum probleminha ali, eu vou ter que repor. Ou seja, mas é complexo repor. A produção da vacina contra a gripe, ela entra num período X, então ela não é uma produção contínua, ela tem um período de fabricação, aí produziu, acabou. Agora só vai produzir para o outro ano. Então, é um item limitado, em termos ali de produção, é um item de armazenamento mais complexo, transporte mais complexo, então eu posso considerar a vacina desse tamanhozinho aqui, ó, um item complexo, um item crítico, beleza? O que é criticidade? Aí depende da razão que você está analisando. Joga na tela, vamos lá. Olha só, o que é criticidade? Eu associo a complexidade. Fica mais fácil a gente colocar a avaliação. Complexidade. Professor, complexidade em que sentido? Vamos ver. São os materiais merecedores de atenção especial do gestor por diversos motivos, financeiros, operacionais, segurança e outros, e entre eles o quê? Razão econômica, é um material muito caro, é um material escasso no mercado, material de alto valor ou ainda de custo significativo de transporte e armazenagem. É um material tão caro, mas tão caro, mas tão caro que você não vai ter nenhum sobressalente no seu estoque. Por quê? Porque tu é maluco, né? Tu vai ficar armazenando item sobressalente, um item muito caro e que não tem uma reposição ali tão frequente. Porque ocupa espaço, tem custo. Tá certo? E não vou usar capital imobiliário, capital ali parado, travado. Beleza? Então, às vezes está deteriorando o material e tudo mais. Então, devido a custo, complexidade de transporte. Já viu em rodovia? Rodovia, às vezes, não tem aqueles ventiladores do Nordeste lá, que tem? Que ventilador de Nordeste, professor? Aquelas turbinas eólicas, quando são transportadas em rodovia, tu já viu o tamanho daqueles trem? Tanto de caminhão, de via ali, que não passa em qualquer lugar. Olha a complexidade de transporte. Joga na tela, vamos lá. Armazenagem. Já chegou um ventiladorzinho desse, esses de ventilador lá do Nordeste. Acho que é por isso que ela vive ventando, né? Porque tem altos ventiladores daquele lá. Turbina eólica, professor, não é ventilador não. Então, como é que eu armazeno isso, gente? É difícil. Transporte, manuseio. Às vezes ele é de alta periculosidade. Perecíveis, elevados, pesos, dimensão. É um item complicado. A razão de planejamento. Às vezes eu vou comprar um item. Outro dia eu estava falando com o Ministério X, né? Ele falou, ó, esse item aqui vem lá da Alemanha. Tem que vir de navio porque não cabe no avião. E é pesado, inclusive. Aí, tá vendo? Ó, olha só a logística. Como é que vai ser esse material aí? Eu jogo lá na tela, vamos lá. Então, essas são algumas razões para classificar pela criticidade. Olha só, os materiais críticos são assim denominados por serem materiais de reposição específica, cuja demanda é previsível e cuja decisão de estocar não leva em conta o risco, né? Ou seja, ele é de demanda previsível, você está toda hora
reposição específica pontual, e ali não está nem levando em conta o risco. Aí não, gente, até aqui a reposição específica estava ficando legal, até aqui, ó. Até aqui. Mas depois falar que é de demanda previsível e a gente estoca, não estou nem levando em conta em risco, aí não, aí também não. Aí aqui o bicho pegou. A partir daqui, ó, a partir daqui, incompatível, até aqui certinho. Porque normalmente o crítico ele é de reposição específica. Beleza? Agora a gente vai fazer uma pausa para explicar esse trem aqui de ABC, sim, de forma simples, resumida, para depois aprofundar só o ABC. Joga, quer dizer, ia falar joga na tela? Não. Eu volto daqui a pouquinho. Beleza? Até logo.